Oi, gente, então vamos desenvolver esse exercício aqui baseado na método das seções de Ritter. Então eu tenho essa treliça e é uma treliça que não tem seção contínua de lado a lado, né? Tenho do ponto A ao ponto C, ela é inclinada, daí de C a E ela tem linear, né, contínua, de E a G ela é inclinada novamente. Então nós vamos agora calcular o que o exercício está pedindo, que é determinar as forças na barra JK, que é essa barra aqui, né? FJK, a força CJ, que é essa barra aqui, e a FCD, que é essa barra aqui. Então ela pede para determinar essas três forças aí. Diferentemente dos outros exercícios que a gente vem fazendo, todas as outras a gente determinou o equilíbrio da treliça. Nesse caso ele está simplificando, pedindo somente três forças normais aqui, que seriam dessas três barras. Então, pelo método das seções de Ritter, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a seção ao longo das barras que se quer determinar os esforços, sendo que tem que ser no máximo 3 barras, essa minha seção pode passar. Então aqui, a seção que eu tenho que fazer vai passando pelas 3 barras que se quer determinar. Se eu passar uma seção por aqui, já é suficiente, certo? Então a minha seção A, no caso, vai passar por esses pontos aqui. Então se eu fizer um diagrama de corpo livre dessa seção A, o que eu vou ter, né? Vou ter esse meu triângulo, aqui, né? Aqui vai passar uma barra pra cá, então a minha seção tá passando aqui, certo? Daqui pra cá, pra completar a treliça aqui, eu vou ter... eu represento assim, tracejadinho, só pra indicar que a minha treliça, ela continua. Que aqui é o ponto J, aqui é o ponto K, aqui é C e aqui é o ponto D, certo? Quando eu faço o corte, tudo que eu observo pro lado esquerdo do corte, além das cargas pontuais, né, que eu esqueci de representar aqui, que aqui eu tenho uma carga pontual de 4 kN, e aqui uma de 5, né, olhando daqui pra cá, pra esquerda, né, eu não tenho como saber quais são as reações de apoio, se eu não determinar, né, não tem como fazer o equilíbrio aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer porque eu tenho essa incógnita de reação de apoio aqui faltando, né? Que seria a vertical em A. Opa, aqui, vertical em A, né? Que se eu pegar no esquema estático completo aqui vai ter uma vertical. E lá do outro lado também vou ter, né? Para eu poder fazer o equilíbrio dessa treliça toda, eu vou precisar determinar as reações de apoio. Então, para determinar as reações de apoio, simplesmente nós vamos fazer o equilíbrio do somatório das forças, né? Então, primeiramente, vou pegar aqui uma outra folha. Reações de apoio, então, somatório das forças em X. Vertical em A é uma incógnita, tá pra cima. Qual outra força eu tenho? Tenho essa vertical em 4 aqui pra baixo, menos 4. Essa outra em C, menos 5. Próxima em E, menos 8. Em 6, menos 6. E tem a vertical em G lá de apoio do outro lado. Certo? Tudo isso aqui igual a zero, porque eu não tenho mais nenhuma incógnita e nenhuma força pontual em nenhum outro ponto. Todos estão aqui verticais. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter uma equação aqui que é vertical em A mais vertical em G é igual a menos 4, menos 5, menos 8, que dá 23. Negativo passa para lá positivo, 23 kN.
é uma incógnita, aqui tem uma equação, não consigo resolver, vou ter que fazer o somatório dos momentos. Não preciso fazer o somatório das horizontais, não tenho nenhuma reação horizontal, então a incógnita horizontal que eu tenho aqui vai dar zerada, né? Mas se eu tivesse, eu teria que colocar aqui ainda o somatório das horizontais, tá? Se eu tivesse alguma reação horizontal, força, né? Força horizontal. Então, o somatório aqui, escolha um dos pontos, depois escolher o ponto A. O somatório dos momentos no ponto A é igual a zero. Então, vou começar com a reação mais distante. Então, ó, vertical em G girando no mesmo sentido a uma distância de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2 dá 12, né? 12 metros até o ponto A. Próxima é a força 6 kN afastado a 10 metros do ponto A. Está girando no sentido contrário, certo? Está girando assim, no sentido contrário do que eu estabeleci como sendo meu positivo. Então, dá menos 6 vezes 10. 8 também está girando contrário, então menos 8 vezes 8 metros. 5 está girando contrário, 4 metros afastado. E 4 também girando contrário, afastado 2 metros. Fazendo esse equilíbrio, nós teremos que a reação no ponto G vai ser de 152, passo o 12 para lá dividido por 12, né? Então, isso vai me dar 12,67 kN, né? Vou só bater aqui de novo na calculadora. Tá certo, 12,67. Beleza. Então, essa é a minha reação no ponto G. Agora, eu pego essa reação aqui e substituo nessa equaçãozinha. Então, a vertical em A vai ser igual a 23 menos 12,67 kN. Opa, precisava ter botado kN na frente. Eu vou ter que a vertical em A vai dar 10,33 kN. Beleza, determinei as incógnitas que eu tenho nesse esquema estático. Então, essa vertical do ponto A aqui vai ser de 10,33. Então, no meu corte agora, olhando para o lado esquerdo sempre, no método das seções, não tenho mais nenhuma incógnita que é proveniente de reação de apoio. Só vou ter agora, então, as incógnitas provenientes das forças normais aqui das barras que eu preciso encontrar, né? Então, ó, aqui eu vou assumir, né? Vou assumir aqui como sendo de compressão no ponto K, essa força JK aqui, tá? E vou assumir também como sendo de compressão no ponto C, a força CJ. E vou assumir como sendo de compressão no ponto C, a força CD. Assumir, a princípio, todas de compressão, então. Se depois, no fim do cálculo, eu verificar que ela deu um valor contrário do que eu assumi, né? Deu negativo, quer dizer que ela não é de compressão, que ela é de tração. Tá? Então, eu vou fazer o equilíbrio dessas forças, sendo que, pessoal, quando eu for determinar pelo método das seções, eu sempre vou começar dando o equilíbrio de forças no ponto onde eu estou recebendo mais reações dentro da seção, nas barras que eu estou olhando, né? Que seria aqui na JK, CJ e CD. Então, entre o ponto K e o ponto C, o ponto K recebe uma incógnita e o ponto C recebe duas incógnitas. Então, eu vou fazer o equilíbrio de forças nesse ponto C aqui. Então, aqui eu vou ter como primeira equilíbrio o somatório dos momentos nesse ponto C. Tem que ser igual a zero. Então, nesse ponto C, quais são os esforços que eu vou considerar como cálculo? Ó, essa força CJ, ela está passando no mesmo eixo do ponto C. Então, ela multiplicar por uma distância que é igual a zero. Então, zero. Essa CD também está passando no mesmo ponto de referência que eu assumi como sendo C.
Então, essa aqui multiplicado pela distância que é igual a zero, vale zero. Então, a única que não está passando no centro é essa FJK. Então, a JK, ela está passando a uma distância de quanto? 3 metros, né? Afastada aqui. Então, essa FJK aqui, ela está passando a uma distância de 3 metros. Então, eu vou... E tá girando, né, pessoal? Ó, no sentido, coloco a minha mão, palma da mão, no ponto de referência, a carga com os dedos apontados para onde ela tá indo, e tá girando no mesmo sentido. Então, é FJK, que multiplica a distância que tá para chegar no ponto de referência. Quais outras cargas eu tenho que não estão passando pelo eixo de C, né? Que 4 e 10,33. A 5 kN também está passando no eixo, né? Então, essa carga multiplicada pela distância do ponto de referência, que é zero, vai dar zero, então não preciso contabilizar. Aqui, 4, né? 4 está girando no mesmo sentido, então é positivo. E está afastado a uma distância de 2 metros, né? Porque cada nozinho dessa premissa aqui vale 2 metros, né? Então, vai ser mais 4 vezes 2. E 10,33 que está girando no sentido contrário. Então, vai dar menos 10,33 vezes a distância que está para chegar no ponto. Que é 2 mais 2, né? Que é 4. Igual a zero. Então, a FJK vai ser... passo isso aqui para lá, dou igualdade, divido por 3... vai dar 11,11 kN. Como deu positivo, eu acertei na distribuição aqui. E essa carga aqui é de compressão. Essa reação aqui é de compressão, certo? Beleza, pessoal. Então, o primeiro ponto que eu avaliei é esse aqui, né? Já fiz o equilíbrio nesse ponto C. O segundo ponto que a gente pode fazer é o ponto J, que é o oposto desse aqui com a carga diagonal, né? Com a reação diagonal aqui. Então, vou fazer o equilíbrio agora nessa... Opa. No ponto J, somatório dos momentos no ponto J. Então, o primeiro ponto a gente escolhe o que tem mais reações que se anulam. O segundo a gente escolhe o que tiver mais na diagonal, né? Aqui. E pode ser até que seja fora da seção. E o terceiro a gente pega o último, né? Que seria agora no ponto K. Bom, se precisar, né? Se não precisar, a gente já vai matar aqui no J mesmo. Então, ó, olhando agora o ponto J como sendo ponto de referência. Quais cargas eu tenho? Essa força JK aqui, ó, tá passando no eixo, né? A força CJ também tá passando no eixo, então essa e essa se anulam. Se anulam porque multiplica por zero, né? E eu só tenho essa FCD. Então, ó, FCD tá girando o quê? Dedos apontados para onde a carga tá indo e tá girando no sentido contrário do que eu assumi, né? Então, é menos. Menos FCD vezes a distância que ela tá para chegar lá na linha do J, que é 3 metros. Quais outras cargas? A de 5 agora não está se anulando, porque o ponto está lá, né? E esse espacinho aqui, entre a carga de 5 e o ponto J, é 2 metros. Então, ó, 5 gira no mesmo sentido. Então, é mais 5 vezes 2. 4 também. Vezes o quê? 4 metros, né? E vertical em A está girando no sentido contrário do que eu assumi, vezes 6 metros. Ok, igual a zero, né? Então, eu vou ter 5 vezes 2, mais 4 vezes 4, menos 10,33 vezes 6. Dá menos FCD, jogo pra lá,
dá positivo, fica negativo, tá? Então dá 35,98 dividido por 3, o FCD dá menos 11,99 kN. Então, pessoal, se deu negativo, significa o quê? Que eu assumi aqui essa força CD, essa aqui, como sendo de compressão no começo, né? Mas ali deu negativo, então quer dizer que ela não é compressão, ela é tração. Certo? E aí, pessoal, eu posso até, como eu já tenho essa força e essa força, se eu fizer o equilíbrio das forças verticais aqui, ó, das forças que estão em Y, eu já vou conseguir achar essa força inclinada aqui, CJ. Então vamos fazer o equilíbrio agora das reações em Y. Quais estão em Y? 10 tá para cima, 4 para baixo, 5 para baixo. Aí eu tenho a componente FCJ para baixo, né? Então aqui eu teria o quê? Esse ângulo aqui, eu preciso achar ele para poder fazer esse equilíbrio, né? Então, essa minha componente FCJ, para ela existir dessa forma, eu preciso decompor aqui uma força em X, assim, e uma força em Y, assim, né? Essas duas reações aqui juntas, numa determinada inclinação, me dá a componente FCJ. Então, qual que é o ângulo alfa? Nesse triângulo grande aqui, eu tenho quanto? Eu tenho altura de 3 e tenho base de... altura aqui é 3 e esse base aqui é 2. Não é esse triângulo de fora, não, esse aqui. É 2. Então, é 3 sobre 2 aqui. 3 sobre 2, arco tangente disso aí, dá um ângulo de 56,3 graus. Então, essa componente vertical aqui vai ser o que? Se ela é cateto oposto, né, para eu somar aqui no somatório a componente vertical, ela vai ser a componente inclinada vezes o seno do ângulo, que é 56,3, né? Opa. Aqui, cateto oposto é vezes seno, né? E cateto adjacente, se eu fosse decompor, eu teria FCJ vezes o cosseno do ângulo. Então, aqui, essa força é para baixo, para entrar no somatório das forças verticais, eu teria menos FCJ vezes o seno de alfa, que é 56, né? Então, a FCJ... ela daria 10,33 menos 4 menos 5, dá 1,33, passa para lá negativo, é 1,33 dividido pelo seno de 56,3. Então essa minha FCJ dá 1,58, 1,6, vai, 1,6 kN positivo. Então, se deu positivo aqui, significa que lá no começo eu assumi corretamente ela ser de compressão. Então, essa aqui também é de compressão. E é isso que o exercício estava pedindo, né? Determinei as 3 incógnitas do enunciado. Ok, pessoal?